Olá a todos e todas, o meu nome é Renata e nesse semestre você é estagiário docente da disciplina de Teoria Geral do Direito Privado 1. Hoje eu vou apresentar para vocês o tema do fim da personalidade da pessoa natural. Bom, a questão central que é colocada quando a gente fala desse tema é de saber quando a pessoa natural perde a sua personalidade. A esse respeito, o artigo 6º do Código Civil vai dizer que a existência da pessoa natural termina com a morte. Aqui do lado eu destaquei uma frase que eu retirei da doutrina do professor Flávio Tartucci, em que ele vai falar que a morte põe fim, regra geral, à personalidade. Isso porque ele vai falar na possibilidade de se existir resquício de personalidade, quando, por exemplo, se fala em direito à honra e à imagem do morto. Eu penso que o morto ele pode ser protegido, mas ele vai deixar de ser titular do direito. Ele vai ser, então, retirado da relação jurídica e essa relação não necessariamente vai deixar de existir, mas ela vai ser modificada ou transferida para outro titular. O objetivo, então, vai ser apresentar as hipóteses de morte civil previstas no ordenamento e o Instituto da Comoriência. Mas antes de eu passar para a apresentação específica das categorias, eu vou falar sobre os efeitos que a morte civil pode gerar na esfera jurídica do sujeito. Para além da extinção da personalidade, a morte, seja ela real ou presumida, ela vai se manifestar nas relações jurídicas em que o falecido fazia parte, extinguindo ou modificando essas relações, conforme sejam elas intransmissíveis ou transmissíveis. Ou seja, se elas forem intransmissíveis, a relação vai se extinguir. Se elas forem transmissíveis, elas vão se modificar e vão passar para a esfera jurídica de outra pessoa, que vai passar a ser titular do direito. Mas a legislação ela traz vários outros exemplos de efeitos que a morte civil pode trazer. Eu elenquei os principais aqui no slide, então eu sugiro que vocês deem uma lida, inclusive nos dispositivos, para ajudar na fixação e a título de curiosidade também. Bom, agora passando para as espécies, a primeira que nós temos é a morte real. O Código Civil, ele não especifica diretamente a hipótese de morte real, mas com base na lei de doação de órgãos, nós temos que ela vai acontecer quando for constatada a ausência de atividade cerebral. O médico, então, ele vai fazer um laudo informando a morte e esse laudo vai ser utilizado para fazer o atestado de óbito. E esse atestado deverá ser levado a registro no cartório de registro civil das pessoas naturais. Aqui é importante dizer que não é o atestado de óbito que vai pôr fim à personalidade, mas sim a cessação da atividade cerebral. O atestado ele vai funcionar tão somente como prova da morte. Já passando para a hipótese de morte presumida, vão haver algumas situações em que vai se falar em morte presumida e as hipóteses estão previstas nos artigos 7º e 8º do Código Civil. E elas têm em comum a ausência de cadáver e a presunção relativa sobre a morte. E por que é relativa? Porque essa presunção ela vai poder ser derrubada se a pessoa aparecer com vida. E também elas têm em comum que a decretação da morte, nesse caso, vai acontecer por meio de sentença judicial. Para fins didáticos, a gente divide a morte presumida nas hipóteses que não há a declaração de ausência e nas hipóteses em que há a declaração de ausência. No primeiro caso, existem duas situações. A primeira é o de desaparecimento em razão do perigo de vida. Nessa situação, vai se presumir a morte da pessoa que estava em uma situação de perigo e que acabou desaparecendo. Ela é comum, por exemplo, nos casos de desastres como o rompimento da barragem de Brumadinho e de catástrofes
catástrofes naturais, como furacões, enchentes, por exemplo. Aqui não há um prazo estabelecido para que se possa decretar a morte presumida. Vai ser preciso só que tenham sido feitos todos os esforços para tentar encontrar o corpo da pessoa. Cessadas as buscas, então vai ser possível fazer a decretação dessa morte. Na segunda situação, que é bem mais remota, que é o do desaparecimento em razão do estado de guerra, vai acontecer quando a pessoa estava participando de uma guerra e que, terminada essa guerra, 2 anos depois, a pessoa não apareceu. Agora, passando para a hipótese de morte presumida com declaração de ausência. Essa hipótese, no caso, ela é única. Aqui, para que seja decretada a morte presumida, primeiro vai ser preciso a declaração da ausência do sujeito e também que seja aberta a sucessão definitiva. Ou seja, não vai ser a passagem do tempo ali do sumiço da pessoa que vai determinar a morte, mas sim o evento da abertura da sucessão definitiva. Bom, mas o que é a ausência então? A ausência, ela vai ser a situação de fato em que a pessoa natural desaparece do seu domicílio. E o domicílio aqui deve ser entendido no sentido jurídico, ou seja, diferente de residência. E ela desaparece sem deixar notícias ou representante para cuidar dos seus bens e negócios, de modo que vai gerar uma incerteza se essa pessoa está viva ou não, né? Uma incerteza sobre a existência dela. Então, para além disso, para que a ausência seja configurada, esse desaparecimento ele deve ser um fato extraordinário. Ou seja, o juiz vai ter que analisar os hábitos da pessoa. Por exemplo, se era de costume ou não que ela saísse por longos períodos sem deixar nenhum aviso. E também o contexto ele precisa ser levado em conta nesses casos. Pense na situação em que uma pessoa idosa desapareça. Né? É um pouco preocupante, pensa em razão da idade, ela desaparecer. Aqui também não existe uma exigência de prazo para que seja requerida a declaração de ausência. O interesse ele vai ser meramente patrimonial, porque a intenção é descobrir alguém que possa administrar os bens do ausente. Via de regra, o procedimento até alcançar a declaração da morte presumida vai passar por 3 etapas. A primeira delas é a de curadoria dos bens. A requerimento do Ministério Público ou de qualquer interessado, e aqui os interessados são os sucessores e os credores, o juiz vai determinar o início dessa fase, nomeando um curador que vai ficar responsável por zelar e administrar os bens do ausente. O Código Civil ele estabelece uma ordem preferencial para a escolha do curador, que é, primeiro, o cônjuge ou companheiro, em segundo lugar, os ascendentes, ou seja, os pais, os avós, em terceiro lugar, os descendentes, que são os filhos e netos, e se esses não tiverem a possibilidade de assumir o encargo, o juiz irá determinar uma outra pessoa de sua confiança. O curador, ele não vai se tornar o proprietário dos bens do ausente. Ele vai estar tão somente na posse. Ele tem o dever de preservar esses bens, de cuidar deles e administrar, respeitando, então, os poderes e as obrigações que o juiz impuser a ele. Depois de nomeado o curador, vai ser feita a arrecadação dos bens do ausente, que, grosso modo, vai ser a listagem e a identificação desses bens. Feito isso, vão ser publicados editais de 2 em 2 meses, pelo período de 1 ano, chamando o ausente para voltar à posse dos seus bens. Passado 1 ano da arrecadação, ou então, se ele tiver deixado algum representante passados 3 anos, de novo, os interessados ou o Ministério Público vão poder requerer que se declare a ausência e que se abra a sucessão provisória, dando início à segunda fase.
Aqui é preciso fazer uma observação em relação ao artigo 26, que ele estabelece o prazo de 1 ou de 3 anos para requerer a sucessão provisória. Mas o artigo 745, parágrafo 1º do Código de Processo Civil vai colocar que esse pedido ele vai poder ser feito depois de transcorrido o prazo fixado pelo juiz no edital. Por o CPC ser uma lei posterior, o professor Flávio Tartucci, ele entende que o artigo do Código Civil foi revogado tacitamente. Eu acredito que essa não é uma diferenciação que vai fazer tanta diferença na prática, porque penso que se o juiz for fixar um prazo no edital, provavelmente ele vai seguir o que está no Código Civil. Mas eu acho que só em algum caso excepcional que ele fixaria um prazo diferente. Prosseguindo, aberta então a sucessão provisória, o curador ele vai ser exonerado das funções dele. Nessa fase também, caso existam dívidas, o ausente tenha deixado dívidas, vai ser feito o pagamento de eventuais credores. Feito o pagamento e tendo sobrado bens, os herdeiros eles vão ser chamados para assumir a posse e a administração desses bens. Mas para assumir essa posição, é necessário que seja dada uma garantia, com exceção dos herdeiros mais próximos, que são os ascendentes, os descendentes e o cônjuge ou companheiro. Ou seja, se os herdeiros forem essas pessoas, não vai ser preciso que eles prestem a caução. Esses herdeiros mais próximos também vão ter direito a ficar com os frutos que eventualmente existam. Então, por exemplo, se o ausente tiver deixado uma casa alugada, os herdeiros eles não vão poder vender essa casa, mas eles vão poder ficar com o aluguel. O aluguel é uma espécie de fruto civil, que é uma coisa que vocês vão aprender mais para frente, mas em regra é isso. E se for, no caso, nenhum herdeiro mais distante, como os irmãos, né, são herdeiros colaterais, eles vão poder ficar apenas com 50% dos frutos. Além disso, depois de 10 anos do trânsito em julgado da sentença que determinou a abertura da sucessão provisória, os herdeiros vão poder requerer a sucessão definitiva, que é a terceira e última fase. Nessa etapa, além de possuidores, os herdeiros vão passar a ser proprietários dos bens do ausente. Agora, se não existirem herdeiros, esses bens eles vão ser considerados vagos e eles vão passar para o domínio do Estado no termo do artigo 1844 do Código Civil. Nessa fase, então, vai ser decretada a morte presumida do ausente, extinguindo a sua personalidade. Mas aí a gente pode se perguntar, e se essa pessoa retornar depois que for dado início a esse procedimento? Se ela voltar na primeira fase, é mais simples. Vai bastar retirar o curador e devolver os bens para essa pessoa. Já se ela voltar na segunda fase, então ausente vai ter direito aos bens no estado em que ele deixou, podendo então ele ser reembolsado pelo valor que tenha sido depositado. Assim, ele vai poder ser reembolsado se o bem tiver sido depreciado. Se for o caso de ter sido dada caução, essa caução vai ser utilizada como forma de indenização. Agora, se for no caso de dispensa da caução, ele vai ter que ingressar com uma ação indenizatória contra o sucessor provisório a fim de receber a indenização por esse bem depreciado. O ausente também vai ter direito a somente 50% dos frutos que eventualmente existam, perdendo o direito a esses frutos se a ausência tiver sido voluntária e injustificada. Já, se o ausente aparecer em até 10 anos depois de iniciada a sucessão definitiva, apenas vai ter direito aos bens no estado em que eles se encontrem.
ou então aos bens que foram subrogados, ou seja, se esse bem original, né, que ele deixou, tivesse sido substituído por outro. Então vamos supor que o herdeiro pegou essa casa, vamos pegar essa casa de aluguel que eu falei antes, vendeu essa casa e comprou uma outra. O então ausente ele vai ter direito a essa nova, né, esse bem que foi substituído. Mas é preciso observar o valor do bem. O ausente ele não vai poder se beneficiar desse sumiço dele. Então, por exemplo, se o novo imóvel tiver um valor maior, ele vai ser necessário então fazer a compensação, né, para que o ausente receba o valor até o limite do que custava o bem original. Agora, se o ausente voltar depois de 10 anos que se deu início à fase de sucessão definitiva, ele não vai ter direito a nada. Aí aqui eu fiz uma linha do tempo com a regra geral dos prazos entre as fases do procedimento de decretação de morte presumida pela ausência. E aí a gente tem que, entre a primeira e a segunda fase, via de regra vai ser 1 ano, e a exceção está lá no artigo 26 do Código Civil, que é no caso de ele ter deixado um representante, então esse interstício aqui vai ter 3 anos, e entre a segunda e a terceira fase, via de regra, vão ser 10 anos, e a exceção está lá no artigo 38. Esse artigo 38 preciso a gente analisar com um pouco mais de cuidado. Eu desenhei essa outra linha do tempo aqui para poder ilustrar um exemplo, para ajudar a entender um pouco o que pode acontecer. O artigo 38, ele vai permitir que seja encurtado o procedimento de decretação de morte presumida pela ausência. Como? Bom, se a pessoa ficar comprovado que a pessoa desaparecida tem 80 anos de idade e que faz 5 anos que não existe notícias dele, então não será necessário ter a primeira e a segunda fase, podendo já direto requerer a sucessão definitiva. Bom, esse caso é fácil. Agora, no exemplo que eu trouxe aqui, a pessoa ela desapareceu com 76 anos de idade, ou seja, ela vai completar os requisitos no curso desse processo. E mesmo assim é possível fazer um encurtamento, porém, né, não vai ser possível ingressar já na terceira fase. Então, se a pessoa, por exemplo, tiver 76 anos, vai ser preciso esperar que sejam preenchidos os requisitos. Aqui no meu exemplo, ela vai completar 80 anos no curso da segunda fase, porém, ainda não vai ter sido preenchido o requisito dos 5 anos, sem que se tenha notícias dela. Esse requisito vai ser preenchido posteriormente. Mas tão logo seja preenchido, vai ser possível requerer a abertura da sucessão definitiva. Bom, agora caminhando para o final, eu vou falar rapidamente sobre a comoriência. A comoriência é a presunção de que duas pessoas que são herdeiras entre si morreram ao mesmo tempo. Como que isso acontece? Isso vai acontecer quando não for possível constatar com precisão o momento da morte de cada uma. Então, por exemplo, teve um acidente de carro ou a queda de um avião e duas pessoas da mesma família estavam lá e não foi possível precisar o momento da morte de cada um. E aí, como consequência, eles vão ser considerados mortos no mesmo instante e não vai existir a transmissão da herança entre eles. Então, vai ser aberta duas sucessões independentes. Mas por que isso é importante? Bom, vamos pensar no caso de um casal que cada um tem apenas um irmão como seu sucessor. E vamos supor que o marido morreu primeiro. Então, todos os bens desse marido vão passar para o patrimônio da esposa. E aí, no fim das contas, o que vai acontecer?
só o irmão dela vai poder dar, porque o patrimônio do cônjuge foi transferido para ela. E o irmão dele, no caso, vai ficar sem nada. Então, a comoriência, nesses casos em que não é possível precisar no momento da morte, ela visa trazer ali uma justiça na distribuição do patrimônio. E aqui o que eu preciso destacar por fim é que essa morte, a precisão dela não é, por exemplo, possível de se constatar com base em testemunhas. Se não for possível um médico identificar quando que aconteceu a cessação da atividade cerebral de cada um, alguém chegar e dizer que fulano morreu primeiro que ciclano não resolve a situação. E aí vai ser um caso de incidência da comoriência. Bom, aí, sobre esse tema que eu tinha para falar de mais relevante era isso. Eu usei duas doutrinas para ajudar na formulação, que foi a do professor Flávio Tatus e a do professor Caio Mário. Coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, sugestão ou crítica. Aqui está o meu e-mail de contato, fica à vontade para me mandar mensagem. E muito obrigada a todos e todas.